É, doutor, existe uma diferença entre os tipos de dengue? Sim. Sim, vamos falar um pouquinho. Porque me falaram, existe a diferença de dengue. Como assim, gente? Vamos Na tentar verdade, entender. não é tipos de dengue, né? Na verdade, a gente tem, em relação à linhagem, né, do vírus, você tem o que a gente chama dengue 1, 2, 3 e 4. Né? Então, Estou falando com uma pessoa totalmente leiga do assunto. então é dengue. São os mesmos sinais e sintomas. Não é uma doença diferente. Dengue é dengue. Mas você pode estar contaminado por um vírus, né, de uma linhagem diferente. Então, por exemplo, Belo Horizonte, as últimas epidemias, 2016, 2019, e essa também nós temos circulando mais de 90% dos casos dengue 1. Tá? Então, ainda nós temos dengue 1. Que é o dengue que a gente já tem aí, né, a circulação das últimas epidemias até a epidemia de hoje. Tá. Na figura do mosquitinho, né? A gente tá matando o mosquitinho hoje, pegando a lupa pra tentar identificar, né? Ver se ele tem, né, as patinhas são as preta e branca. É isso que eu ia perguntar. Atleticano por cima ainda, né? É, isso aí. Como é Na que nós verdade, podemos é essa identificar? característica mesmo, né? Tá até na tela ali. Isso. Não sei, dá para a população ver? Dá. Tá dando para ver, né? Então, realmente é um mosquito que ele tem aí, né? Ele tracejado, né? De pretinho e branquinho. Ele é muito característico e isso é importante a gente, né, identificar. A picada, né? Que transmite o vírus é do mosquito fêmea, né? A gente sempre escuta falar, né? À noite não pica, a gente não é contaminado. Na verdade, é a alimentação da fêmea. Então, é à noite? Tem maior probabilidade no período da manhã e no finalzinho da tarde. Mas não quer dizer que não possa ocorrer em qualquer horário do dia. Bateu a fome, tá lá, né? Bateu a fome, ela tá exatamente procurando o que a gente chama aí, né? Susceptíveis, né? As pessoas e os susceptíveis vão estar sendo contaminados. Muito bem. E o uso repelente funciona? É importante. É mais uma forma, né, de prevenir a doença. Né? Então, o uso do repelente é importante. A gente tem que só estar bem orientado, né, em relação ao repelente correto, porque acaba que tem alguns que não vão fazer nenhum efeito. Então, a gente tem aí pela Organização Mundial de Saúde, né, Pan-Americana, né, são os repelentes que têm aquela substância principal, icaridina. Icaridina. Né? Isso. Então, é importante a gente observar isso. A duração desse repelente é de 4, 6 horas, 8 horas? Vai depender do fabricante, né? Então, é importante também ler isso quando a gente vai comprar o repelente. Cada repelente, ele tem tanto a nível, né, de líquido, aerosol, em creme, e observar mesmo o tempo que ele vai estar protegendo, de acordo com cada repelente não fabricante. Faz mal à pele, não? Tem que tomar muito cuidado em relação a olhos, bocas, né, boca e nariz. Então, lavar as mãos logo depois de passar o repelente. E tem as orientações em relação a crianças, né? Então, tem os repelentes específicos para menores de 2 anos. Por causa do creme? É para não pegar nos olhos depois e na boca, né? Tá. Então, tá tomando banho de repelente. Toma um banho de repelente, as mãos ficam com repelente, aí depois passa nos olhos, passa na boca. É sempre importante lavar as mãos depois. E o famoso repelente caseiro que a gente vê na internet aí, todo mundo ensinando como fazer os repelentes, funciona? É bom a gente sempre falar com a população, né? E aí valorizar aí, né, o conhecimento popular, né? O que a gente tem aí em relação às ervas. Então, a gente tem, sim, várias questões em relação à citronela, né? A gente vê, né, produção aí de citronela. Então, ajuda. Mas a gente não consegue precisar, assim, quanto tempo? A evaporação é muito rápida, né?
Então, isso a gente sempre fala. Mas é Vamos mais seguir, barato, né? é mais barato. Mas quanto tempo que Barato. fica, a gente sabe? Olha, as farmácias hoje não estão encontrando muito repelente, não. Além do preço também, né? Então é bom usar sim, mas só que é isso, evapora muito rápido, não tem essa substância que é comprovadamente, Aham. Ó, a turma do cientificamente. Barreiro fala a verdade, a gente não esconde nada, Não tá? esconde, não. Então, assim, não tem nada que é contra o uso, tá? Hum. E a gente vê vários repelentes caseiros que ficam um tempo de proteção. Existe alguma contraindicação para esses repelentes caseiros? Não. Indicação não. A gente só não sabe quanto tempo que ele vai ficar A aquele. questão então é a durabilidade deles. Né? Exatamente. Pode ser 10, 15 minutos e aí o que vai adiantar, né? Você sai pro trabalho. Muito bem. Doutora, 7 de fevereiro de 2024, a Prefeitura noticiou que Belo Horizonte teria entrado num cenário de epidemia de dengue, né? Devido ao aumento significativo. Lembrando que a OMS considera a taxa acima de 300 casos por 100 mil habitantes. Estamos numa situação de epidemia. Já estamos descendo esse quadro, estamos saindo desse quadro, ou ainda há um grau evolutivo, ainda expectativa, né, digamos assim. Vai aumentar essa numeração ou a tendência agora é diminuir? Então, os epidemiologistas, eles falam que para a gente falar que chegou no pico da doença, a gente precisa pelo menos de umas 2, 3 semanas Nós sabemos avaliando. que estamos no pico ainda. Tudo indica que sim, né? Mas para que a gente tenha certeza, as próximas 2 semanas vão ser aí, né? Vão trazer essa clareza para a gente. O que a gente sabe é que aquele crescimento acelerado por semana epidemiológica, ele não está mais. Então, a gente está crescendo, mas de uma forma mais sem rapidez no número de casos, vamos falar assim. E com uma tendência, assim, de estarmos no pico da doença. Para depois chegar no platô e começar a cair. Por dia nós temos quantos registros? Oi? Por dia nós temos quantos registros? Isso é muito dinâmico, porque depende da digitação, como eu disse para você, a digitação das fichas de notificação. Então, por exemplo, se eu tenho algumas fichas que podem estar represadas, se eu consigo colocar em dia, então naquele dia vai ter um número muito maior. Mas não quer dizer que é daquele dia, entende? Sim. Então é mais difícil a gente dizer desses números diários. O que eu posso te dizer é que diariamente as 9 UPAs atendem em média 875 casos suspeitos de arboviroses nas UPAs da nossa cidade. E nós temos centros de saúde com uma pressão assistencial grande, que atende, em média, mais ou menos aí 70, 80 pacientes por equipe por semana. A prefeitura tem servidor suficiente para atender esse número grande, né? Mais de 800 pessoas por dia? Nós temos, né, como eu disse, além das ações de enfrentamento, nós temos 152 centros de saúde, as UPAs da nossa cidade. Só é importante destacar, como plano de enfrentamento foi contratado mais de 1.300 profissionais da saúde só para atender a arbovirose em Belo Horizonte. De janeiro até os dias de hoje. Mais de 1.300 profissionais. Está dando tempo médio assim, de troca de paciente numa UPA de quanto tempo? Depende da classificação da dengue, né? Por exemplo, como eu disse, quem é A, que é dengue clássica... Tempo de espera, sim, para o atendimento. Ao tempo de espera. Isso depende muito em relação a... O que a gente pode dizer? Não é só dengue que está nas UPAs, né? As UPAs continuam atendendo infarto, doenças graves, acidentes, então... Importante que fale mesmo, É né? muito importante, porque muitas vezes você espera um pouco mais, porque tem pessoas mais graves sendo atendidas primeiro. O que a gente chama? A classificação de risco. É a classificação onde coloca qual é o tempo de espera conforme a classificação de risco. Não é o grupo da dengue, é a classificação de risco, né? E aí são pacientes que são classificados como laranja, vermelho, amarelo. Eles precisam passar na frente daquele paciente que foi classificado como verde. Então, por isso que o tempo de espera,
ele é muito determinado pela condição clínica que você está. Espera mais quem está mais tranquilo. Sim. E assim, existe no posto de saúde, digamos assim, vamos supor, Barreiro. Uma pessoa chegou, está com dengue, outra pessoa chegou, está com Covid, está na mesma fila. Né? Os sintomas estão bem parecidos um com o outro, os dois estão sem máscara. Existe uma pessoa lá na frente que vai abordando e separando essas pessoas? Isso é importante, né? Sim. A gente orienta as equipes, os centros de saúde, a fazerem... A triagem inicial, triagem, né? Na verdade, fazer fluxo distinto. Tá? Isso acontece sempre em todos os centros de saúde? Vai depender daquele cenário diário ali. Por quê? O profissional também adoece, né? Sim. Então, o profissional também pega dengue. Então, dependendo daquele dia... Covid. Então, dependendo daquele dia, onde eu tenho todos os profissionais, eu consigo fazer 2 fluxos diferentes, que é o ideal. Mas se eu tenho um dia que eu tenho profissionais afastados e eu não consigo contratar para repor em tempo hábil, aí pode ser que naquele dia eu preciso de uma única fila de atendimento. Mas a gente sempre pergunta, tá com sintomas respiratórios? Sim, é importante a gente entregar a máscara para esse usuário. E qual que é a diferença? O que é dengue hemorrágica? Dengue hemorrágica? Então, vamos entender. Isso. Lembra que eu falei da dengue grupo D? Sim. Né? E o grupo C também. Na verdade, quando uma pessoa com sintomas de dengue começa a ter sinais hemorrágicos, o que seria isso? Sangramento pelo nariz, sangramento de gengivas pela boca. Então, isso é um sinal de alarme, que a gente tem que ficar acompanhando os sinais e exames laboratoriais, para ver como que está o hematócrito, que é um marcador para saber se está ocorrendo ou a dengue hemorrágica ou o que a gente chama de choque hipovolêmico, que a pessoa é tão grave como a hemorrágica. É quando a pessoa entra em choque, a pressão fica lá embaixo, fica prostrada, pele úmida, a extremidade da pele muito fria. Isso pode ser sinal de choque, que é gravíssimo. O choque ele pode ser por questões de hemorragia ou questões do choque mesmo, onde você tem um extravasamento, né, dos vasos sanguíneos em relação ao plasma, que a gente chama. Não é o sangue, é o plasma. Então, pode ser um dos 2 tipos. É grave e precisa imediatamente estar em tratamento no âmbito hospitalar. Muito bem. Doutor, chegamos ao nosso finalzinho. É uma pena, a gente queria ficar mais tempo aqui batendo papo. Você gostaria de deixar... Mas foi um papo bom, né? Foi um papo bom, foi esclarecedor. Sim. Né? É muito importante a gente levar essas informações, principalmente para Belo Horizonte, né? A gente pensar no passeio nosso cotidiano aí. Exatamente. A gente tem visto as pessoas comentarem o tempo todo, falando sobre a questão de dengue. Alguns brincando com o assunto, mas outros levando muito a sério, e é muito importante que leve a sério, né? Então, você quer deixar alguma mensagem para essa turminha, para Belo Horizonte? É importante, na verdade, dizer desta necessidade de estarmos juntos, toda a comunidade, toda a população e o poder público no controle da dengue. E esse controle é algo que é muito fácil, no dia a dia, é a observação e eliminação de água parada, né? Então, acho que isso é importante que todos possamos ajudar nessa prevenção. E também dizer da vacinação, nós não falamos. Contra a dengue. Um pouquinho? Dá tempo de falar, vamos falar um pouquinho. Dá, vamos falar. É importante só destacar, né? Nós temos esse ano aí a vacina contra a dengue. A população-alvo é de 10 a 14 anos. Estamos com a cobertura baixa. Então, precisamos, para finalizar aqui também, fazer um chamado especial aos pais para levar os seus filhos para vacinar contra a dengue. Inicialmente, qual que é a idade? 10 a 14 anos. 10 a 14. Então, a gente está aí com uma cobertura de 45%, numa faixa etária, conferir aqui com vocês, que a gente precisa, em relação a
de 10 a 12 anos, faixa etária 45%, e 12 a 14, 20%. Então, assim, nós temos que aumentar essa cobertura vacinal, né? Então, um apelo aos pais, levem seus filhos para vacinar, para que eles possam, né, criar aí a imunidade contra a dengue para os próximos anos. E essa vacina para o adulto já está liberada? Então, nós Acima de temos todo 60? o Ministério da Saúde, né, que está colocando o público-alvo. Não dá para comprar, ao mesmo tempo, vacina para toda a população, mas a gente espera aí que o público possa ser ampliado ao longo aí dos com certeza. dos meses. Essa notícia é muito importante, né?